Oi, eu sou Samira. E eu sou o João. E esse é o podcast da Fazenda Cura, que traz para você as vivências e filosofias de quem mora no meio do mato. Dessa vez a gente está fazendo um episódio extra, que na verdade já foi feito em agosto do ano passado. Marcos ainda estava com a gente e Marcos foi o nosso primeiro voluntário. Deixou muita saudade, esperamos revê-lo em breve. E fizemos esse podcast para Gibran, um querido amigo nosso, que fez a seguinte pergunta: como está sendo fugir do sistema? Como é, né? E como é que você faz para fugir se é impossível? Então a gente tenta responder essa pergunta nessa conversa que rolou durante uma refeição. E espero que vocês se divirtam tanto quanto a gente se divertiu. Oi, Gibran! Estamos gravando esse áudio especialmente para você. Aqui está o seu personal podcast e o tema do dia é: como é fugir do sistema, se de fato estamos fugindo do sistema, Vamos se é problematizar. possível fugir do sistema. 1, 2, 3, valendo! Vamos lá problematizar. Primeiro que eu, infelizmente, né, em breve estarei voltando ao sistema, assim. Mas, assim, o que é fugir do sistema aqui? Eu não acho que é um caminho de alternativa ao sistema. Resenha aí, Samira. Eu não sei se seria sair, fugir do sistema. Teve um podcast que a gente estava escutando ontem do Outras Mamas com do Zati, e eu achei fantástica com a coletiva do Zati, porque eu acredito muito no que ela fala, assim, possibilidade de convivência com o sistema, né? Você cria alternativas que é aquilo que a gente constantemente fala na Fazenda Cura, né? Nas postagens. É criar alternativas, construir aquilo no qual a gente acredita. Mas eu não sei se eu não sei, eu acho que a ruptura, ela é muito complicado falar de ruptura se você não corta completamente e sai e se retira, aí sim você tem uma bolha verde. Mas enquanto você está conectado, necessariamente você está convivendo com aquele sistema. E eu acho que essa ruptura, ela se ela for total, você também corta possibilidades de diálogo com esse sistema e com as pessoas que vivem aí nesse sistema, porque você não oferece opções para quem está em transição. Você oferece só o estou dentro ou estou fora. E se a pessoa não quer estar 100% dentro nem 100% fora, tipo, se esse fora ainda não satisfaz o que a pessoa acredita como o mundo no qual a pessoa quer viver, o mundo que a pessoa quer construir, né? E a pessoa ainda tem aquilo em construção. Como é que algo em construção pode ser uma ruptura, sabe? Porque ainda está em construção. É mais ou menos a mesma coisa. Tipo, a gente não pode construir a sede da Fazenda Cura se a gente não tem um acampamento. E eu acho que a gente precisa criar acampamentos dentro do sistema, sabe? Que a gente não tá nem dentro 100% do novo que está construído. Que é outra coisa que Sabrina Fernandes, ela sempre fala, né? Desses conflitos que, não estando novo construído, ainda estando em fase de construção, você vai encontrar essas... Como chama? Enfim, contradições. Era a palavra que eu estava procurando. Outro ponto também é que ainda nem se vislumbra a totalidade desse sistema. Acho que são um conjunto de sistemas
E, por exemplo, pelo menos o sistema monetário, sabe, ainda não haverá uma fuga desse sistema monetário, assim, há uma dependência, sim, em dinheiro como sistema de troca, como uma ferramenta de troca, sabe? Mas é com certeza uma outra alternativa para outros modelos sociais, outros modelos de produção. Acho que o principal é pensar na produção, na forma como se produz as coisas, os alimentos, as relações, sabe? Produzir relações acho que é uma coisa meio estranha, mas sobretudo a produção acho que é chave, porque o modo de produção ele estabelece como se dão as relações entre as pessoas, não é? Sim, e eu acho que se colocando enquanto experimento, a gente não fecha essas saídas, assim, não fecha essas possibilidades de construção, que inclusive podem não ser uma saída total desse sistema ou podem ser ainda uma ruptura. Porque hoje eu e João, e agora Marcos, estamos aqui, mas a gente não sabe até quando a gente vai estar aqui, quem são as outras pessoas que estarão aqui, se isso vai durar. Então, eu acho que o mais interessante não são as respostas, são as perguntas. Para a gente ficar provocando essas reflexões. Então, deixa eu voltar para a pergunta que o Gibran fez, porque eu vou, e aí eu fico com Se é dificuldade de voltar impossível na. sair do sistema, como Vamos é? lá. Como está sendo tentar fugir do sistema e se ao mesmo tempo é impossível? Eu acho que o impossível é aquilo que ninguém nunca tentou. Porque tem um. Falei de Sabrina, eu vou falar de novo. Tem um vídeo dela sobre utopia que eu acho fantástico, da parte do glossário dela. E me fez refletir muito. Porque quando a gente fala, estabelece, né? A gente estabelece isso é impossível. A gente está criando aquela realidade. Que foi aquele post que eu disse que a gente precisa fazer. Quando a gente diz o que se pode e o que não se pode fazer, a gente está construindo a realidade com esse discurso. Porque foi o que nos disseram que é possível e que não é possível fazer que transformou nossas vidas, assim, eu falo nossas enquanto sociedade, tipo, nossos pais, nossos avós, em alguns, no caso de João, em parte até ele mesmo, até os 6 anos de idade, não se questionava a possibilidade, não se questionava a possibilidade da autoprodução, não se questionava a possibilidade de uma vida sem dinheiro, não se questionava isso, apenas havia. E quando a gente começa a pensar, não é possível viver sem dinheiro, a gente está criando uma realidade e a gente está reproduzindo um discurso de dependência desse sistema. Porque tem, assim, dentro da economia solidária, a gente encontra uma série de práticas. Eu acho que o Fórum Social Mundial foi fantástico por causa disso, porque chegar ali e ver, não só o Fórum Social Mundial, a experiência no Ecopark, ter conhecido tantas pessoas que não usavam dinheiro com frequência, pessoas que viviam muito de troca, que vivem, né, de trocas, ver, assim, muitas coisas, perceber que muitas coisas no mundo são construídas com mutirões, sistemas assim como o MEIA, que uma pessoa tem o terreno, a outra ajuda a plantar e fica com a parte da produção, que já existem, sempre existiram, na verdade. O novo é o dinheiro. Sempre existiram formas de viver sem dinheiro. Mas aí a gente
reproduz esse discurso do sistema de que o dinheiro é fundamental. Inclusive, qual dinheiro é fundamental, né? Porque tem muitas comunidades criando suas moedas locais, tem o Banco de Tempo. Então, quando se fala de moeda, moeda já significou muitas coisas. E tanto materialmente quanto em termos mais simbólicos, as moedas já significaram muitas coisas. Então eu acho que quando a gente fala do impossível, definitivamente a gente está construindo esse sistema no qual a gente quer sair. As moedas mudaram muito mesmo, que até hoje, há pouquíssimo tempo, elas não têm nem mais o lastro que tinha antes, né? Antes o lastro das moedas era em barras de ouro que os bancos tinham, o Estado tinha, e hoje não é nem mais isso. E hoje em dia não precisa existir lastro nenhum, porque, por exemplo, o dinheiro criado pela especulação, pelos juros, onde é que está o lastro disso, né? É uma coisa meio assustadora quando a gente pensa que, na verdade, a maior parte do dinheiro é de mentira. E a gente foca nossas vidas, a nossa vida gira ao redor de muitas coisas de mentira. É tipo, produção de mentira. Você não tá Total. comendo comida de verdade. Você não tá tendo lazer de verdade. Você não tá tendo relações de verdade. Você não tá tendo uma educação de verdade. Você não tem uma saúde de verdade. E toda a nossa vida gira em torno de coisas que não são reais, que todo mundo sabe que é de mentira, mas tem que existir aquele consenso social de que não, eu preciso de dinheiro porque senão não tem outro jeito de comer. Eu preciso dessa comida dessa forma porque não tem comida de outra forma. Eu preciso de um plano de saúde e da alopatia porque não tem outra forma de cuidar da minha saúde. São muitos de mentiras. De cuidar das minhas doenças, no caso, né? De cuidar das minhas doenças, porque a alopatia não cuida da saúde. Então, é muito louco pensar. E quando a gente começa a questionar, eu acho que a gente já está, né, saindo disso. E eu acho que a gente precisa. O que eu acho que a gente precisa, na verdade, é construir o discurso do que a gente está fazendo, já como novas realidades, se abrindo para as possibilidades de aprofundar aquilo. Tem uma citação maravilhosa no livro que você me prestou, Pós-Extrativismo e Decrescimento, que eu acho que tem aqui Eco, acho que é Humberto Eco, que fala: temos que pensar em outro mundo, pois apenas imaginando outros mundos é que acabamos por mudar também este nosso. Então, acho que a importância da utopia está aí, que de você imaginar outra coisa, ao invés de apenas reproduzir o que está aí posto e achar que vai mudar o sistema de dentro do sistema. Eu acho isso muito problemático. Porque o sistema acaba o sistema capitalista acaba sempre incorporando essas mudanças que são feitas, né, dentro da mesma lógica. Então, acho que a ruptura e imaginar algo diferente é essencial. Eu concordo. Eu acho assim que o próprio sentido que utopia ganhou recentemente, não sei se recentemente, mas as pessoas falam de utópico como uma coisa despectiva. Sendo que, na verdade, utópico pode ser uma coisa transformadora. Porque quando você imagina algo como possível, como você disse, né? Você já está construindo aquilo. Para mim, já é uma parte. Porque eu acho que a parte mais complicada é você acreditar no que é possível. Assim, você. Porque você pode estar fazendo uma caralhada de coisas incríveis. Se você não acredita que aquilo tem um potencial transformador, então você não está transformando.
mesmo que você esteja transformando, a sua cabeça continua ali dentro daquele quadrado. O que foi? Conte. João aqui rindo de qualquer coisa. Mas se você está fazendo algo muito micro, e aí eu até daqui a pouco vou abrir parênteses para falar do micro e do macro. Eu acho que a grande transformação ela começa dentro. Eu acho que não tem como. E esse é o grande erro que eu vejo nos movimentos sociais em geral, que é ignorar a importância da saúde mental e do se transformar de dentro para fora, porque eu não vejo possível, aí vamos falar de possibilidades, eu não acredito possível construir um mundo com outras relações se eu estou construindo esse mundo mantendo relações tóxicas. Por exemplo, se eu odeio o outro e quero construir um mundo de amor, eu não vejo como possível construir um mundo de amor se eu faço isso a partir do ódio ao outro. Então, isso é uma coisa bem polêmica, eu acho. Mas eu não consigo pensar assim, sabe? Solte o que você tá segurando. Você tá segurando a sua boca, cara. Solte. Ainda sobre utopia, isso me faz também pensar que a gente já está vivendo um mundo distópico em vários níveis, sabe? Se a gente lê as obras, essas obras canônicas, assim, essas obras mais populares conhecidas sobre mundos distópicos, está tudo aí. O controle social através de ferramentas tecnológicas, como a gente vê em 1984, ou as pessoas sendo enganadas pelo entretenimento vazio, tantas coisas, sabe? A distopia tá aí. Então, assim, a gente tem que pensar na utopia porque a gente concretiza algo idealizando as coisas, o mundo real, partindo da idealização, né? A gente idealiza e depois a gente vê como aquilo se molda na realidade, né? Que vai ter suas situações, suas especificidades. E pra gente, a sensação... Quando a gente vive no mato, a sensação da distopia... Gente, minhas panquecas... A gente tá no meio do café da manhã, desculpa aí. Minhas panquecas ficaram muito grandes. Eu não vou conseguir comer tudo, é muita fibra. O João tá aí, aí eu também tô aqui. Tá, eu vou comendo e aí depois a gente divide, então. A sensação da distopia, ela fica muito mais forte quando você mora no mato, porque de repente você chega... Você se aproxima dos centros urbanos e aí vem todas aquelas propagandas... E dá para lembrar muito de Idiocracy e de Jogos Vorazes, aquele que a menina que tem o que essa menina fez sucesso. É selecionada para lutar contra Jogos Vorazes. Porque Jogos Vorazes também é uma distopia e é uma crítica social, né? E pra mim é muito forte essa sensação. Eu esqueci de fazer o chá. É muito forte essa sensação quando eu volto pra cidade de que as pessoas se vestem pra parecer alguma coisa. A educação, ela é uma educação muito focada para a reprodução daquele sistema. O que se assiste na televisão, o que se lê, os jornais, toda a comunicação. E aí você senta numa mesa com seus amigos e você vai conversar e você está falando de coisas que passam na televisão. Você não está falando de si. Você não está falando de como você se sente em relação ao mundo. Você não está ali fortalecendo relações. Você está ali reproduzindo o que está nas telas, o que é muito admirável. Mundo Novo, aquela coisa, Jogos Vorazes mesmo que a gente quer ver. A gente
quer ter a... É interessante como para o capitalismo é muito importante você ter as histórias de superação. Todo mundo ama uma história de superação, de aquela pessoa pobre, aquela pessoa negra que chegou lá em cima, e por isso todo mundo ama Lula. Porque Lula é a grande história da superação, né? Ele virou um grande símbolo porque ele é o grande representante disso. E, entre outras coisas, gente, não vou reduzir aqui a imagem de Lula a isso, mas, enfim, é uma das questões. E a gente precisa disso em todos os lugares. Então, todo mundo fica super feliz porque temos os nossos tokens, temos Maju no Jornal Nacional. Uhul, temos Maju no Jornal Nacional. Então, se eu, mulher, lutar o suficiente, eu posso chegar no topo, ttt. E a gente, eternamente, nas nossas relações, no nosso cotidiano, no que a gente compra, na forma como a gente trata o corpo, tipo, vamos para uma academia, mas Deus me livre de ter um trabalho braçal. Uma coisa muito a louca. representatividades. Preso a representatividades, exatamente. Oi? Gente, João tá aqui entupido com um monte de coisa que ele quer dizer, e ele fica aqui só respirando. Palmas, ele já urrou. Fala alguma coisa, João. Qualquer coisa. Ele encheu a boca com panqueca e ele se recusa a falar. Enfim, ele tá no direito constitucional dele. Se você não tomar o resto do suco, eu tomo. Não, falar qualquer coisa, eu vi vocês falando de sair do sistema. Antes de responder como sair do sistema, não seria melhor se perguntar qual é o sistema que se quer sair? Para fugir do risco de querer sair do sistema, mas continuar no sistema, só mudar a forma que vive no sistema. Né? Entender o que é que a gente tá... Entender o que é que porrada. quer sair, que, por exemplo, nossa, eu quero sair desse sistema louco, não. Mas digamos que esse sistema louco seja o consumo. Aí eu vou sair desse sistema louco parando de consumir coisas A e consumindo coisas B. Sai do sistema? Concordo inteiramente. Sabe? Aí ele entope de novo, ele chega com uma pérola dessas. E larga. Eu quero ouvir. Larga, assim, João é assim, ele chega, taca fogo no parquinho e vai embora. É que são coisas que, tipo, eu posso ter minhas respostas, você ter a sua, mas cada um vai ter suas respostas, pensar, refletir. Mas eu concordo inteiramente, porque a gente precisa ter uma crítica muito pertinente da vida que nós estamos levando nas cidades. Tem uma crítica, e o materialismo histórico tá aí para isso, né? Uhum. E realmente fazer uma crítica e saber o que é que a gente está vivendo e o que é que a gente não quer viver. Qual sistema a gente quer sair? E se a gente quer realmente sair do sistema, ou se a gente só, enfim, não concorda com o que está acontecendo hoje. Porque, na verdade, a gente fala muito de capitalismo, mas para mim, quando eu falo de sistema, a coisa é muito mais ampla. Uhum. E aí coloca aí política, coloca aí educação, coloca aí nossa relação com o nosso corpo. Uhum. É um paradigma muito mais amplo, porque que inclusive é considerado dentro do marxismo, né, as superestruturas. Mas eu queria ir até mais longe, nossa relação com nossa espiritualidade. Tudo é apropriado pelo sistema. E, por exemplo, se eu quero sair do sistema, então eu vou fazer um curso para me conectar comigo mesma. E aí a conexão comigo mesma passa necessariamente por outra pessoa, por um guru a quem eu pago, por um curso de determinado conhecimento holístico que eu pago, por objetos sagrados que eu pago, ou então, tipo, eu quero sair do sistema e, portanto, eu quero me informar pra caralho sobre determinado tema que é como sair do sistema. Aí eu vou e faço um curso sobre marxismo. E aí eu compro livros.
E é muito interessante, porque aí eu quero o comércio justo, que era o que a gente estava conversando ontem sobre as lojinhas super massa, que o consumo, você quer quebrar os paradigmas, mas na verdade você não quebra o paradigma. Você faz essas alterações, como o João está falando, né? Porque o sistema ele te abraça por todos os lados. Então, Te abraça porque você se deixa abraçar também, né? perfeito. Ai, João. E porque a gente não, assim, não é possível você também. Você sai do abraço correndo pro abraço. É porque a gente quer ser abraçado. Exato. Porque o criar do zero é possível? É possível criar do zero? Zero? Não. A permacultura coloca aí que não tem zero, né? Tem a natureza. Você falar zero que zero. Nada se cria, nada se perde, Sim. tudo Falando, se transforma. falando da minha experiência, até os 6 anos eu vivi totalmente assim, bem longe desse sistema maluco que tem lá fora. Era no sistema, não era fora do sistema, mas era no sistema maluco, onde a gente produzia nosso alimento básico e o que a gente não produzia a gente conseguia através de trocas, porque se minha família tivesse feito farinha ou rapadura e a família de fulano tinha um feijão, a gente sempre trocava, um sempre ajudava o outro e vivia de boa. Até meus 6 anos eu não sabia o que era ter um brinquedo de plástico, um carrinho de plástico, e eu era bem mais feliz do que quando eu passei a conhecer essas coisas. Quer dizer, conhecer não, eu sempre soube que existe, só que eu não queria ter aquilo. Pra quê? Eu levava uma vida de boa, corria, brincava, ia pro mato, fazia as porra toda. Pra que eu ia querer aquilo? Mas aí começa a vir aquela necessidade, né, do rapaz, nossa, fulano tem um carro, eu quero ter também. O que eu faço para ter um carro? Ah, vou para São Paulo, lá eu vou ter dinheiro para comprar um carro. Só que você compra o carro e você quer ter outra coisa, aí começa a dependência maluca. Sim. Uhum. E também. E essa coisa do criar do nada também, a gente não veio do nada, assim, a gente tem uma história por trás, sabe? Que a gente não pode negar. Mas é saber, acho que a questão é ressignificar, sabe, as coisas, para construir diferente. E eu acho que também o fundamental é a gente nunca se satisfazer com as respostas. Fazer mais perguntas. Sempre ir aprofundando, claro, quando a gente estiver pronto para aprofundar, porque eu acho que se a gente não está pronto para aprofundar, se a gente não digeriu perguntar A e partir para pergunta B, e C, e D, e E, a gente fica muito no mental. E para mim, nas perguntas. enquanto proposta, a Fazenda Cura faz sentido para mim, porque existe um equilíbrio do fazer, de uma prática muito objetiva, de uma construção muito literalmente concreta, com o pensar, com o se questionar. Porque o que eu sinto muita falta na cidade, e não só na cidade, nos espaços que se propõem a transformação, é que às vezes a prática concreta é mais pensar. É criar mais ideias. E eu acho que um dos grandes problemas atuais da humanidade é falta de trabalho braçal para algumas pessoas e falta de oportunidade de ócio para você poder pensar, para você poder, né, e inclusive se enxergar enxergar as possibilidades de saída daquela realidade para os trabalhadores braçais. A gente separou o trabalho mental do trabalho braçal e eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que ter. Exato. E outra questão também é que para mim é muito transformador estar em um espaço que me coloca em necessária e imediata observação da natureza. Porque me tira a referência do sistema. Me tira, assim, eu trago as referências do sistema, mas quando eu chego aqui eu tento buscar no sistema
as referências, eu não acho. E aí eu me forço a ver as coisas como criança. Como criança, assim, que tá aprendendo coordenação motora, que faz um monte de merda, que se bate em tudo, mas aí, de repente, hoje você sabe dar um passinho um pouco melhor, mais equilibrado. Como criança brincando, sabe que ela vai descobrindo. E eu acho que ter referências fora do sistema, eu acho que é algo muito importante. E fora do sistema, para mim, a natureza é a grande mestra, né? De povos ancestrais. E Outros aí entra a viveres. permacultura. Silêncio para mastigar e digerir as ideias e a comida. E pegando a vivência que você trouxe, João, também, de repensar como é que nossos pais viviam, sabe? Como é que nossos avós viviam? Eles iam para o mercado, eles voltavam com sacola plástica para casa? Como é que eles traziam as compras que não tinha sacola plástica? Sabe? Os nossos pais começaram assim, para além dessa questão de eles trabalhavam mais cedo, para além dessa questão do trabalho como algo dignificante, mas por que eles trabalhavam? Por que que as crianças já tinham uma relação com o trabalho, assim, sabe, desde pequenas, com o viver da família? Por que que a família dormia toda na mesma casa? Sabe, tudo bem que tinha muitas questões de pobreza, assim, por exemplo, minha família dormia toda quase na mesma cama, sabe? Mas retomar esses outros viveres que são tão recentes e se perguntar e fazer uma comparação e perguntar o porquê que hoje a gente é assim e porquê que ontem era de outro jeito. Acho que isso é necessário, porque as mudanças estão acontecendo de uma forma tão frenética que a gente simplesmente engole e não digere nada, assim. Não mastiga, não processa, simplesmente aceita. Hoje, assim, nas cidades, principalmente São Paulo, a febre é você tá com fome, você aperta botões e chega a comida, Se sabe? preocupar como essa comida chega, né? Aqui na FC a gente tem a experiência do cagadeiro, que a gente vê, né, tipo, as coisas que a gente processa, vai ter o banheiro seco, que vai ter uma outra função para, enfim, né, para excrementos. E nas cidades a gente está acostumado a apertar um botão e a água sai e leva cocô vai tudo. embora. Pergunta aos seus pais, Não é um ou problema. então seus avós, se algum teve vivência no campo. Como é que eles faziam, sabe? Essas coisas. É muito louco como, assim, como a A gente gente se aceita. desconecta da origem de tudo, até de nós mesmos. Porque lazer antigamente era você sentar, entre outras coisas, sentar na porta de casa ou ir sentar na porta da casa dos outros e falar, basicamente, sobre a história do lugar, a história de sua família. E as mesmas histórias são repetidas zilhões de vezes. E quando eu ia pra Serrinha, a minha família materna é de lá, ou então quando eu conversava com minhas avós, eu ficava louca, assim, meu Deus, porque contam todas as vezes, você chega lá e contam as mesmas histórias. E eu, na minha ignorância, não percebia o que eu percebo hoje, que é você precisa contar as mesmas histórias várias vezes para que as pessoas gravem aquelas histórias e passem aquelas histórias adiante. Porque aquelas histórias marcam cultura, marcam famílias, marcam comunidades. A história de um povo. É a história de um povo, exatamente. Aí a gente não passa mais a nossa história adiante. Quais são as histórias que a gente passa adiante? Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, realidades que não tem absolutamente nada a ver com a nossa, histórias de princesas. E aí, tipo, antigamente a criança escutava uma história e ela ia viver aquela história depois.
E hoje em dia a gente escuta uma história da infância que é Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, TTT. A gente não vai viver aquelas histórias depois. Porque até os significados mais profundos, como a gente vê em Mulheres que Correm com os Lobos, até os significados mais profundos dessa história foram completamente tirados por causa da infantilização das crianças. Porque as crianças não podem lidar com morte. As crianças não podem lidar com um lobo estraçalhando uma velhinha. E tipo... Quer dizer, hoje em dia lobos não estraçalham umas velhinhas, entendeu? A criança pode lidar com Datena na televisão, mas não pode lidar com uma história em que, O lobo se alimentou. O lobo se alimentou. E assim nasce uma geração totalmente sem raiz. Ou melhor, com raízes colocadas por alguém. Exatamente, raízes colocadas, perfeito. Porque você começa a acreditar em realidades que não são a sua. Isso é muito foda. Porque aumenta a desconexão. A educação, a forma como se transmite educação e cultura te alheia cada vez mais da sua própria realidade, da sua conexão consigo mesmo, da sua conexão com sua família, da sua conexão com sua cultura. Então, de repente, a sua conexão com a identidade baiana passa a ser aquilo que a televisão diz que é Bahia, tipo Opaió. Que na verdade é uma caricatura de Salvador. Uma caricatura de um pedaço de Salvador. A gente tava falando sobre as comidas, né, ontem. O que é comida baiana, né? Comida baiana é o que tá em Salvador. O que vocês chamam de comida baiana eu não conheço. E o que é chamado de comida baiana é importante para a nossa cultura, mas também ninguém fala maniçoba como comida baiana. E maniçoba é básico no recôncavo. Enfim, tem uma invisibilização, né? A gente fica com o que o turismo diz, e aí de novo volta para o mercado, porque turismo não existia antigamente. O turismo é uma invenção muito nova. É um ótimo entretenimento. Ótimo, exatamente. E além de colocar as pessoas numa coisa até de produção cansativa e de consumo, assim, exacerbado, né? Tipo... É uma produção mesmo, turista. É uma linha de... uma linha de montagem. Você entra na linha de montagem, você tem que acordar e você tem que fazer tais coisas. Se você não visitar tantos museus, você não aproveitou a sua viagem. Se você não se cansou... Se você nunca saiu de sua cidade, nunca saiu do seu estado, nunca saiu do seu país, quem é você na fila do pão, entendeu? Além disso. É muito foda. Gente, eu acho que a gente já falou pra caramba. Já tá. É isso, tá comendo, eu já comi. Então, temos 36, quase 37 minutos de podcast. Então, Gibran, do nosso coração, das nossas mentes e experiências diretamente para você. Agora a gente vai terminar de comer e trabalhar, por falar em trabalho braçal. Ficamos aqui com a Rádio UFC. Beijo! Tchau! Tchau! E aí, gostaram? Esse episódio tem bastante barulho, porque o objetivo não era virar um podcast de verdade, mas aí apareceu a sugestão de transformar em um episódio mesmo, e ele, na verdade, foi a origem, né, desse podcast, e a gente gostaria de escutar os comentários, escutar o que é que vocês acham sobre esse debate. Eu acho que Leão, o cachorro, está aqui querendo participar também desse debate. Fala mais do que eu. Leão certamente fala mais do que João. E é isso, gente. Aparece lá nas redes sociais para dizer o que vocês acharam. Um beijo para vocês e o próximo chega em breve sobre permacultura popular. Beijo, tchau, tchau.